Olá, muito boa tarde. Vamos começar mais uma leitura da palavra. Hoje vamos Levíticos 5 e 6, Provérbios 21 e Mateus 9, do 1 ao 17. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma ótima leitura e muita sabedoria para que essa palavra entre nos nossos corações. Levítico 5. Se uma alma pecar e ouvir uma voz de blasfêmia e for testemunha de algo que viu ou soube, se ele não o disser, então ele lavará a sua iniquidade. Ou se a alma tocar em alguma coisa impura, seja carcaça de um animal impuro ou de um gado impuro, seja carcaça de coisas impuras que se arrastam, ainda que ele seja oculto, contudo ele será culpado. Ou se tocar na impureza de um homem, seja qual for essa impureza que o homem se tornou impuro e lhe for oculto, quando souber, depois será culpado. Ou se a alma jurar pronunciando com seus lábios fazer o bem ou o mal, seja o que for que o homem pronunciar com juramento lhe for oculto, se souber depois, então culpado será destas coisas. E será que, sendo ele culpado em uma dessas coisas, então ele confessará que pecou naquela coisa. E ele trará sua oferta pela transgressão ao Senhor, pelo pecado que ele pecou, uma fêmea de rebanho, um cordeiro ou cabrito das cabras, como oferta pelo pecado, e o sacerdote fará expiação por ele acerca do seu pecado. Mas se ele não for capaz de trazer um cordeiro, então ele trará por sua transgressão que cometeu 2 rolas, 2 pombinhos ao Senhor, ou uma oferta pelo pecado e o outro uma oferta queimada. E ele os trará ao sacerdote, o qual oferecerá aquele que é para a oferta pelo pecado primeiro, e lhe torcerá a cabeça junto ao pescoço, mas não o dividirá. E espargirá do sangue da oferta pelo pecado sobre a parte lateral do altar. Porém, o resto do sangue será espremido na base do altar, isto é, uma oferta pelo pecado. E ele oferecerá o segundo como oferta queimada, conforme o costume. E o sacerdote fará expiação por ele, pelo seu pecado que ele pecou, e ele será perdoado. E se ele não for capaz de trazer as 2 rolas e os 2 pombinhos, então aquele que pecou, trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efa farinha fina, por oferta pelo pecado, e não colocará óleo sobre ela, nem colocará acima qualquer incenso, porque isto é oferta pelo pecado. Então ele trará o sacerdote dela, tomará um punhado, como um memorial, e a queimará sobre o altar, conforme as ofertas feitas por fogo ao Senhor, isto é, uma oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por ele acerca do pecado que ele pecou com algumas dessas coisas, e ele será perdoado, e o resto será do sacerdote como oferta de alimento. E o Senhor falou a Moisés: se uma alma cometer transgressão e pecar por ignorância as coisas sagradas do Senhor, então ele trará ao Senhor, por transgressão, um carneiro sem defeito do rebanho, com a tua estimação 6 ciclos de prata, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para uma oferta pela transgressão. E ele fará restituição pelo dano que ele fez à coisa sagrada, e acrescentará a 5ª parte e dará ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação para ele com o carneiro da oferta pela transgressão, e ele será perdoado. E se uma alma pecar e cometer alguma coisa dessas coisas que são proibidas de serem feitas conforme os mandamentos do Senhor, e ele não sabia, ainda assim será culpado, e ele lavará a sua iniquidade. E ele trará ao sacerdote carneiro sem defeito, conforme a estimativa, por oferta de transgressão, e o sacerdote fará expiação para ele acerca da ignorância, naquilo que ele errou sem saber, e ele será perdoado. Isto é uma oferta pela transgressão, ele certamente transgrediu contra o Senhor. Capítulo 6. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: se uma alma pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor e sentir o seu próximo naquilo que lhe foi entregue para guardar, ou em amizade, ou em algo tirado por violência, ou enganar o seu próximo, ou se tiver achado o que se perdeu e mentir sobre isso com falso juramento em todas as coisas que um homem faz, pecando, então será, portanto, ele pecou e é culpado, e restituirá aquilo que tirou
violentamente. Ou que pegou enganosamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou coisa perdida que achou, ou sobre tudo aquilo que ele jurou falsamente, ele restituirá o principal e acrescentará a quinta parte, e dará àquele a quem pertence no dia da sua oferta pela transgressão. E ele trará a sua oferta pela transgressão ao Senhor, um carneiro sem defeito do rebanho, com sua estimativa por oferta pela transgressão. Trará ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. E será perdoado qualquer coisa de todas que eles tenham feito em transgressão. E o Senhor falou a Moisés: ordena a Arão e os seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta queimada, isto é a oferta queimada, porque queimará sobre o altar a noite toda, até o amanhecer. E o fogo do altar arderá nela, e o sacerdote vestirá suas vestes de linho e seus calções de linho, ele colocará sobre a sua carne, e levantará as cinzas que o fogo consumiu com a oferta queimada sobre o altar. E ele colocará ao lado do altar, e ele se despedirá suas vestes, e colocará outras vestes, e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar limpo. E ele se despirá das suas vestes, e colocará outras vestes, e levará as cinzas para fora do acampamento, até seu lugar limpo. O fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará, e o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs e colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. E o fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. E esta é a lei de forma de oferta de alimentos, os filhos de Arão, e oferecerão perante o Senhor diante do altar. E ele tomará um punhado de farinha de oferta de alimento, do seu óleo, e todo o incenso que tiver sobre a oferta de alimento. Então queimará sobre o altar por cheiro suave e memorial ao Senhor. E o restante dela Arão e seus filhos comerão. Com pão sem fermento se comerá no lugar santo, no pátio do tabernáculo, na congregação eles o comerão. E não se cozirá com fermento. Eu lhes dei por sua porção das minhas ofertas feitas por fogo. É coisa santíssima. Assim é a oferta pelo pecado, e assim é a oferta pela transgressão. Todo homem entre o filho de Arão comerá dela, será para sempre um estatuto para a vossa geração, acerca das ofertas do Senhor, feitas por fogo. Todo aquele que tocá-las será santo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e dos seus filhos, e eles oferecerão ao Senhor no dia que for ungido a 10ª parte da efa de farinha fina para a oferta de alimentos perpétua, metade pela manhã e metade pela noite. E uma panela se fará com óleo, e quando estiver assada, a trarás, e os pedaços assados da oferta de alimentos tu oferecerás por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote que entre os seus filhos for ungido em seu lugar, o oferecerá, isto é, um estatuto eterno ao Senhor, e será queimado completamente. E o sacerdote que pois toda oferta de alimento do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. O Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a Arão e os seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado, no lugar onde se mata a oferta queimada. Se matará a oferta pelo pecado perante o Senhor, que é coisa santíssima. O sacerdote que oferecer pelo pecado comerá no lugar santo. Se comerá no pátio do tabernáculo da congregação. Tudo que tocar a sua carne será santo. E quando houver aspersão do sangue sobre algumas vestes, tu lavarás o que foi aspergido no lugar santo. E o vaso de barro em que a veste for charcada será quebrado. E se for encharcada, vaso de bronze, esse deverá ser esfregado e enxugado com água. Todos os homens entre os sacerdotes a comerão. É coisa santíssima.
e nenhuma oferta pelo pecado, do qual qualquer sangue é trazido para o tabernáculo da congregação, para reconciliar-se com o lugar santo, será comida, será queimada no fogo. Agora vamos a Provérbios 21. Como os rios de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quiser. Todo o caminho do homem é certo aos seus próprios olhos, mas o Senhor pondera os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. O olhar altivo, um coração orgulhoso e o lavrar dos perversos é pecado. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. A obtenção de tesouros por meio de uma linguagem mentirosa é uma vaidade passageira, daqueles que buscam a morte. O roubo do perverso o destruirá, porque se recusa a fazer a justiça. O caminho do homem é perverso e estranho, mas quanto ao puro, sua obra é reta. É melhor habitar no canto eirado do que com uma mulher briguenta, em uma casa ampla. A alma do perverso deseja o mal. O seu próximo não encontra favor em seus olhos. Quando o escarnecedor é punido, simples faz sábio. E quando o sábio é destruído, recebe o conhecimento. O homem justo considera sabiamente a casa dos perversos, mas Deus derruba os perversos por causa da sua perversidade. O que tampa os ouvidos ao clamor dos pobres, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Um presente que se dá em secreto pacifica a raiva, e o presente posto em seio põe fim à maior indignação. O fazer injustiça. O homem que anda desviado do caminho do entendimento permanecerá na congregação dos mortos. Aquele que ama o prazer será um homem pobre. Aquele que ama o vinho e o azeite não enriquecerá. O perverso será um resgate para o justo, e o transgressor para o reto. É melhor morar no deserto do que com uma mulher contenciosa e irritada. Há tesouro desejado e azeite na habitação do sábio, mas o homem tolo gasta tudo. Aquele que segue a justiça e a misericórdia achará a vida, a justiça e a honra. O homem sábio mede a cidade do poderoso e humilha a força da confiança. Quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma dos problemas. Escarnecedor é o nome do orgulhoso e arrogante. Aquele que procede com ira é orgulhosa. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Ele ambiciona gananciosamente o dia inteiro, mas o justo dá e nada poupa. O sacrifício do perverso é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção perversa. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que ouve falará constantemente. O homem perverso endurece a sua face, mas quanto ao reto, ele direciona o seu caminho. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a segurança é do Senhor.